A gente precisa de entender que hoje nós vamos falar sobre caridade ou ágape. A tradução, eles traduzem caridade, não é uma boa tradução, é porque a sexta qualidade é Filadélfia, que nós vimos na semana passada, que vem de filéu, que também é amor, e são duas palavras para amor no grego, filéu e ágape. Então a tradução vem como amor fraternal e caridade, em algumas versões, amor. Hoje nós vamos falar então dessa sétima. Mas para a gente poder entender isso, vamos voltar no verso 4. Verso 4 de 2 Pedro, porque eu queria que você entendesse isso é importantíssimo. Pedro diz o seguinte para nós: dessa maneira, Deus, Ele, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, ou seja, essas 7 coisas a acrescentar à fé, para que por elas, por essas promessas, por essas características, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Não é que a gente vai se tornar Deus, os mormons dizem que nós seremos como Deus, ou seremos Deus aqui na terra, e até mesmo algumas igrejas evangélicas, elas ensinam dessa forma. E eu estava assistindo um dia um grande pregador, muito bom pregador, mas ele usava o salmo que diz assim: vocês são deuses, vós sois deuses. E ele ministrava isso, e claramente o salmo diz que está falando para os juízes de Israel. Nós não somos deuses, irmãos, graças a Deus por isso. Porque se a gente fosse Deus, o mundo estava totalmente destruído. E nem podemos ser Deus, não há nada que a gente possa fazer para ser Deus, e não somos divinos também. Nós somos humanos. Mas Deus quer que a gente tenha a sua natureza. Deus quer que a gente seja mais como Ele. Ser cristão é ser mais como Cristo. Ser crente é ser mais como Deus. Amém? Então, vamos pensar o seguinte. Nesse lado aqui de cima, nós temos a plenitude de Deus, quem Deus é. E Deus diz assim: olha, eu quero que vocês, nós estamos aqui, embaixo, né? E Deus diz assim: eu quero que vocês sejam mais parecidos comigo. Um salmo diz assim que nós adoramos o Deus e ficamos igual a Ele. Não é? O salmo diz assim: tornam-se semelhantes a eles, aqueles que adoram. Ou seja, quem adora imagem, um Deus mudo, um Deus cego, um Deus surdo, um Deus manco, se torna igualzinho a eles. Surdo, manco, cego. Mas quem adora um Deus santo, começa a ficar santo. Um Deus de amor começa a desenvolver amor. Então, Deus quer que a gente seja mais como Ele, que a gente comece a participar da natureza divina. Deus está falando: olha para mim e seja mais como eu. A segunda parte do verso 4 diz o seguinte: tendo escapado, infelizmente eu não tenho projetado, mas se você tiver na sua Bíblia, diz assim: tendo escapado da corrupção do mundo. Então, o verso 4 diz que a gente tem que ser, que Deus nos dá as promessas para que a gente escape da corrupção do mundo. Então, olhe para mim mais uma vez, só para a gente tentar mostrar aqui. Então, Deus está aqui, e Ele quer que a gente seja mais como Ele. O mundo está aqui, o cosmos, que também tenta fazer que a gente seja mais como o mundo é. Então, o mundo rouba, o mundo adultera, o mundo é egoísta, o mundo é sem Deus. E o mundo fica puxando a gente. Paulo diz em Gálatas 5 que é uma luta constante. Então, o mundo quer que a gente seja mais como o mundo, Deus quer que a gente seja mais como Ele, e a gente está no meio. E o que Deus está dizendo, o que Pedro está dizendo, ou Deus através de Pedro e do Espírito Santo está dizendo, é o seguinte: essas qualidades, essas características nos fazem mais como Deus e menos como o mundo. Quando a gente acrescenta na nossa vida virtude, conhecimento, perseverança, amor fraternal, domínio próprio, a gente começa a agir mais como Deus e menos como o mundo. Se a gente não acrescenta essas coisas à nossa fé, a gente age mais como o mundo e menos como Deus. E o propósito de Deus é que a gente seja menos como o mundo e mais como Ele. Amém? Então por isso que a gente está gastando 7 semanas aqui nisso, para a gente ser mais como Deus e menos como o mundo. Aí, no verso 8, diz o seguinte: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida. Muito importante esse versículo.
Se essas qualidades existirem, você tem virtude, mas tem que ter mais, crescendo em sua vida. Se essas qualidades estiverem em você, conhecimento, e crescendo em sua vida. Preste atenção, queridos, não estamos brincando de igreja, não. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Então, quando a gente tem uma atividade na igreja, como teremos nesse final de semana, o Retiro dos Homens, qual o propósito? É pegar você para que você cresça em uma das qualidades que nós estamos falando para você. Quando a gente começar agora o seminário nessa terça-feira, conhecimento, Sofia, você tem que ter, mas tem que crescer nisso. Então, se essas qualidades que nós estamos falando estiverem em vocês e crescendo em vocês, o que vai acontecer? Diz o seguinte: primeiro, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. E aí diz no verso 10, e vocês jamais tropeçarão. Então, o objetivo de Deus para nós é que essas qualidades nos façam mais como Ele, para que a gente possa ser mais produtivo, mais operante, e a gente não tropece. Ou seja, meu desejo e desejo de cada pastor, cada líder, é que a gente nunca tropece. Quando morrer, direto para o céu. Jesus vier, não tem problema, vamos ser arrebatados. Vamos chegar até o fim. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, eu vou chegar até o fim. Eu jamais vou tropeçar. Ok, esse é o alvo. Operante, uma igreja saudável. Operante, produtiva, perseverante até o fim. Se elas não tiverem nós, verso número 9. Todavia, se alguém não as tem, número 1, está cego, não consegue chegar a nada. Aceitou Jesus, mas não botou virtude, não desenvolveu domínio próprio, não desenvolveu conhecimento, não desenvolveu perseverança, não desenvolveu amor fraternal, está cego. Número 2, diz que só vê o que está perto. Está cego para as coisas espirituais, está cego para o propósito de Deus, só vê o que está na frente dos olhos e esquece que foi limpo, que foi lavado, que foi remido pelo sangue de Jesus. Dá uma amnésia espiritual e começa a viver como o mundo. Eu perguntava ao pastor Márcio, que esteve no culto inglês, quem não está vendo ele aqui, ele estava participando do culto inglês hoje, e perguntava a respeito de uma pessoa lá da igreja de São Rafael. Ontem falava com ele. E ele disse, não tem vindo à igreja. Essa pessoa, por muito tempo, lá na nossa congregação, era uma das líderes lá. O que aconteceu com essa pessoa? Tropeçou. Esqueceu. Por quê? Porque aos poucos foi tirando essas qualidades, não desenvolveu essas qualidades. Se você não desenvolve, atrofia. Por favor, queridos, a gente insiste com você, não falta culto. Irmãos, viaja, mas não viaja tanto. Irmãos, vamos estar na oração. Por que isso, gente? Não é por causa, não é por causa da gente. Quando é para a gente tem que estar aqui também. Eu venho porque eu preciso também. É porque a gente precisa crescer, desenvolver a nossa vida espiritual, ser crentes sadios, sólidos. Esse é o meu grande desejo, irmãos. Eu quero essa igreja cheia, tem muito banco vazio que precisa ser cheio. Mas eu quero ser cheio de pessoas transformadas pelo sangue de Jesus e que quer chegar até o fim. Muito bem. Acrescentai à vossa fé ágape, caridade, amor. Uma das 4 palavras. Eu defini filéu semana passada, ou Filadélfia, como amor fraternal, amor entre irmãos. Vamos definir ágape e vou dar 3 definições gerais. Vamos dizer, primeiro, ágape é amor verdadeiro. Diga comigo, ágape é, número 1, amor verdadeiro. Número 2, ágape é amor incondicional. Diga comigo, ágape é amor incondicional. Número 3, ágape é amor sacrificial. Número 3, ágape é amor sacrificial. Número 1, amor verdadeiro. Número 2, amor incondicional. Número 3, ok, vamos falar bonito, tá? Bonito, vamos lá. Número 1, amor verdadeiro. Número 2, amor incondicional. Número 3, amor sacrificial. Número 3, amor sacrificial. Número 2, amor incondicional. Número 1,
Amor verdadeiro. Ok, então essa é a definição geral. Amor verdadeiro, incondicional e sacrificial. Você tem mais ou menos, lembra aí, 14 anos de idade, e você vê aquela moça, e você chega em casa e diz: mãe, achei meu amor verdadeiro. Você começa a namorar. Hoje no culto inglês tinha um grupinho de namoradinho lá atrás. Eu olhei para... Ups. Um deles era filho seu. Namoradinho. Quando eu falei, achei meu amor verdadeiro, um levantou a mão. Eu daqui da frente olhei e disse: bobo. Você não sabe de nada.